Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus e nesta feita nós iremos abordar aqui as parábolas de Jesus. Não tem como falar em um vídeo só de todas as parábolas de Jesus. Jesus ele falou várias parábolas e também dentro de sermões ele colocava trechos parabólicos para trazer um ensinamento espiritual. Mas o que seria realmente uma parábola? Então, existe uma palavra chamada marshal, que ela aparece no hebraico, né, no Antigo Testamento, e ela se refere a um dito profético. Pode também se referir a uma analogia, também se refere a um provérbio, a um conto. E na Antiga Aliança, geralmente essa palavra diz respeito a um provérbio, mas que tem um teor de uma parábola. Já na Nova Aliança, aparece a palavra parabolé, né, que quer dizer pôr ao lado de, e quer dizer uma comparação. Então, em síntese, a parábola significa literalmente comparação. É, é como tal comunente, ou seja, se utiliza-se de uma história breve, né, com exemplo esclarecedor, para mostrar, ilustrar uma verdade. Então, o próprio Jesus se utilizou de parábolas para demonstrar uma verdade, um ensinamento espiritual. Então, queremos aqui, desde já, mostrar para vocês as parábolas que Jesus ele recitou. Não só parábola, mas trechos de sermões que ele coloca palavras, frases parabólicas para trazer realmente uma ilustração de uma verdade. Então nós temos aí, ó, toda essa lista aí são parábolas que Jesus ele contou, ele mencionou. Então, cada parábola que Jesus menciona, você pode ler na sua casa aí, se refere a algumas verdades. Ele quer trazer um ensinamento. Eu poderia, por exemplo, recitar aqui a parábola do amigo oportuno mesmo. É uma parábola que Jesus ele mostra ali para que nós pudéssemos aprender a perseverar. Então, esse amigo oportuno aí, ele quer trazer o ensinamento na questão da oração, na insistência por um propósito. Nós também temos aí a palavra do bom samaritano, que Jesus também, o seu propósito ali é mostrar a nós quem seria o nosso próximo, enfim. Então, cada parábola existe aí uma ilustração de uma verdade. Então, Jesus ele se utiliza de algo que era comum naquela época, algo real, uma história verídica, mas que ele pega esse fato comum daquela época e monta essa parábola para trazer o ensinamento espiritual. Outras parábolas que nós vemos, tá aí, ó, agradecer, o jejum do casamento, o joio e o trigo, enfim. Você pode ler na sua casa aí várias parábolas Jesus contou, não só parábola, mas também frases, versículo que traz um contexto parabólico com um grande ensinamento espiritual. Outras parábolas, está aqui, né? Jesus contou aí o servo fiel e prudente, a semente de mostarda, enfim, trabalho da vinha. Então, todas essas parábolas aí, Jesus ele contou para uma edificação espiritual. Agora, eu quero ler com vocês aqui uma das parábolas que eu acho muito importante a pregação dela, o ensinamento dela, que está em Lucas. É um capítulo de Lucas, capítulo 15 de Lucas. E eu quero ler com você o versículo 8 ao versículo 9, que diz assim: Ou qual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo,
porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, nesse capítulo 15, aqui de Lucas, existem três parábolas que Jesus ele recita, ele menciona, ele utiliza para o seu ensinamento. E nessas parábolas, está aqui a parábola da ovelha perdida, depois nós temos a dracma perdida, e por fim, nós temos a parábola do filho pródigo. Alguns mestres, ele nos dá a entender que essas parábolas são parábolas dos perdidos e também do achado. E em três dessas parábolas, Jesus, o propósito é mostrar um pecador se arrependendo. Ou seja, são parábolas que mostram um arrependimento. Então, a palavra-chave nessas parábolas é o arrependimento. Ou seja, na primeira parábola, ele menciona um pastor que tinha 6 ovelhas e que uma se perdeu, e ele coloca as 99 em um aprisco e vai buscar aquela ovelha perdida. Então, se você vê o versículo de número 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Depois Jesus, ele conta a parábola da dracma perdida, que seria uma mulher, né, uma jovem que estava noiva com seu noivo, e que o presente das suas bodas era justamente 10 moedas de prata, que ela fazia uma tiara, e aquela tiara que ela usava seria justamente ali como se fosse um anel, né, de casamento. Havia um valor sentimental. Então Jesus coloca no meio desse contexto corriqueiro daquela época, era normal as jovens ter essa tiara. E qual da mulher que pede uma das dracmas? Ela não acende a candeia na sua casa, não varre a casa e procura, né, com cuidado até achar. Então, Jesus coloca aqui agora um sentimento emocional que aquela mulher tinha ali por seu esposo e não queria demonstrar essa falta de sentimento com a dracma perdida. Então, mais uma vez, a dracma perdida representa um pecador, representa alguém que se perdeu dentro de um contexto familiar. Depois nós temos a parábola do filho pródigo, né? Onde narra a história de que um fazendeiro tinha 2 filhos e o mais novo disse ao seu pai: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Então o pai pega a sua herança, né? Negocia, vende sua parte, dá a ele seu dinheiro e ele sai errante, gastando dinheiro com as meretrizes, entra por um caminho de uma vida difícil, mas em si, quando se encontra na calamidade, ele reconhece que errou perante Deus, perante seu pai, e volta para o braço do seu pai. Então, se você vê essa parábola, quando o filho volta ao pai, automaticamente o pai já tem preparado para a sua vida vestes novas, ali anel, calçado para o seu filho. Então, Jesus, nessas parábolas, Jesus ele quer trazer um ensinamento de um tempo de arrependimento. É isso que Jesus ele quer demonstrar para um pecador que se arrepende. E eu queria trazer essa palavra para o seu coração. O arrependimento traz a salvação. É um dos elos que nós temos para alcançar a salvação. Porque a Bíblia diz que assim vos digo que haverá alegria no céu diante de Deus por um pecador que se arrepende. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então é tempo de se arrepender, né? Há muitos versículos na Bíblia que mostram
essa palavra-chave como elo de salvação, como elo de reconstrução, como elo de restauração. Então, entrar pelo caminho do arrependimento é a melhor solução. Traz refrigério, traz perdão para a alma, traz perdão para o pecador, traz transformação. Então, eu queria convidar você para um tempo de arrependimento, um tempo de entregar-se, né, a Cristo para obter a salvação. Então é tempo de reconciliar-se com Deus, fazer aquilo que aquele filho fez com seu pai. Saiu de casa, mas voltou arrependido e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos. Então o pai automaticamente coloca na sua mão uma aliança. Ali, né, um anel, né? Um anel que representa o anel da reconciliação. Então é tempo de reconciliar-se com Deus. Então eu fecho esse momento aqui de reflexão, mostrando para você que as parábolas de Jesus, ela em tese, né, em muitas delas, o arrependimento entra como se fosse a palavra-chave. Arrepender-se, voltar-se, converter-se. Por exemplo, Jesus contou a parábola de dois filhos. Aí o pai disse ao filho mais velho: vai para a minha vinha. Ele disse que ia, mas não foi. Disse ao mais novo: vai para a minha vinha. Vou não. E ele foi. Então, qual foi que fez a vontade de Deus? Aquele que disse não, mas se arrependeu e foi. Então, o arrependimento, ele é o primeiro elo para a reconciliação, para a salvação com Deus. Então, eu queria que você, neste dia de hoje, pudesse entender essa reflexão e entrar pelo caminho do arrependimento. Você que está aí perdido, sem rumo, não sabe o que faz da sua vida, há um convite para ti. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar para os braços do Pai. Deus te abençoe com essa reflexão. Medita, lê esses versículos, essas parábolas que estão aí. Edifica a tua alma. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.